O IGTV de hoje vai falar sobre o triunfo da Unidade Popular, né? Hoje, 4 de setembro, faz 50 anos que a Unidade Popular, que é essa coalizão de partidos de esquerda, de forças políticas de esquerda no Chile, que levou à vitória do Salvador Allende em 1970, ganhou as eleições. Hoje faz 50 anos que isso aconteceu. E essa coalizão era composta pelo Partido Socialista, pelo Partido Comunista, pelo Partido Radical, pelo Partido Social Democrata, pela Ação Popular Independente e pelo Movimento de Ação Popular Unificada. O programa da Unidade Popular, em linhas gerais, tá, porque envolve outras questões, defendia a promoção do socialismo, mas sem romper com a institucionalidade chilena, e defendendo as liberdades democráticas, né? E, em linhas gerais, eles defendiam a nacionalização do setor de mineração do Chile, a estatização dos bancos, uma ampla reforma agrária, que ia bastante de encontro também às oligarquias nacionais chilenas, e a democratização de espaços de poder institucional que existiam no Chile. A Unidade Popular, nessas eleições que levou à vitória do Salvador Allende, também conquistou mais ou menos 40% do poder legislativo, né? Mas a gente sabe que isso não significa necessariamente a tomada do poder político. A gente tem essa falácia, né, de que o poder político é necessariamente o poder institucional. Uma análise um pouco mais aprofundada mostra que essa ideia não sobrevive à realidade. Governou por 3 anos, conquistou muita coisa no Chile, mas foi destituída por um golpe militar em 1973, ironicamente no dia 11 de setembro de 1973, por Augusto Pinochet, o general do exército, que em conluio descarado com os Estados Unidos toma o poder no Chile e assassina o Salvador Allende. E por que eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa história? Porque essa história, ela traz muitos elementos para pensar a nossa realidade aqui no Brasil e também porque é um legado, né, da esquerda latino-americana e caribenha. E acho que a gente precisa falar, inclusive, sobre o nosso passado pra gente conseguir pensar, né, a questão do futuro. O Pinochet, em conluio com os Estados Unidos, toma o poder no Chile e institui um programa ultraliberal, com o apoio da mídia, com o apoio das oligarquias nacionais, com o apoio da CIA, descarado. O Pinochet tinha como a tradição, né, dos militares aqui, não sei se é uma tradição latino-americanista, mas os militares tinham esse receio a princípio com o que eles chamam de tecnocratas, né, com o que eles a gente vai conhecer hoje como Chicago Boys, que é essa escola de economistas estadunidenses que propõem o ultraliberalismo. O Pinochet tinha esse certo receio, mas a partir de uma visita em 1975 do Milton Friedman, que é um dos expoentes do neoliberalismo, e inclusive vai ficar famosa uma frase do Friedman a partir dessa visita aí, de que é preciso cortar o rabo do cachorro de uma vez ao invés de cortar em partes, querendo instar, né, o Pinochet a tomar medidas mais radicais, né, em direção a esse receituário neoliberal. O Pinochet resolve aderir de vez e a botar esses Chicago Boys aí no primeiro escalão dos cargos do governo em todo canto e a tocar pra frente esse receituário neoliberal, que é um receituário de abertura econômica, de entreguismo mesmo, pensando aí no nosso contexto latino-americanista, né, e caribenho. É um contexto de redução de impostos, de redução do Estado, de privatizações. Em 79, a gente tem a queda do dólar e os Chicago Boys deixam de estar em alta aí no Chile. O Pinochet retira, inclusive, eles desses cargos de primeiro escalão do governo, mas a política econômica não se altera, né? Isso é importante de ser dito. E aí, inclusive, outros ministros vão tomar conta do ministério depois. Inclusive, um deles, foi o José Piñera, foi o responsável pelo modelo de privatização do sistema previdenciário chileno, que a gente fala que o Chile foi o laboratório, né, para o neoliberalismo na América Latina, e o modelo chileno de previdência, que é um modelo muito problemático, foi instituído nesse contexto, né, no contexto de uma ditadura sangrenta, instituído pelo José Piñera, que é o irmão do atual presidente, o Piñera, Sebastián Piñera. Militares prometiam que 70% dos salários das pessoas seriam restituídos, né, por meio do modelo de capitalização individual quando essas pessoas se aposentassem. Hoje nós sabemos que as pessoas não detêm mais ou menos 37% do que tinham como salário. E é importante dizer que, como tudo, né, aqui na nossa América Latina, essa privatização da Previdência, por exemplo, foi para todos os setores da sociedade, menos para os militares. Os militares no Chile, por exemplo, seguem recebendo 100% do seu salário, tá? Eles, inclusive, se aposentam em média com 28 anos de serviço, enquanto a população, em geral, se aposenta com 35 a 40 anos de contribuição.
A gente, para além dessas questões dos índices macroeconômicos aí, da questão da estrutura do Estado que se alterou e que explora bastante o povo chileno, a gente tem os dados do quanto a ditadura perseguiu, né, e assassinou e foi sangrenta. Também foi um modelo para as outras ditaduras aí que aconteceram ao redor. Nesse aspecto. Foram mais de 40 mil torturados, de acordo com a Comissão Valech, que foi uma comissão que rolou em meio ao governo do Sebastião Pinheira agora. Ela assume que mais de 40 mil pessoas foram torturadas, desaparecidas, e, por exemplo, dados interessantes aí da ditadura chilena. Era um governo especialmente misógino. A comissão, eu esqueci o nome da comissão específica, todos os dados que eu puder deixar aqui eu vou deixar para vocês. Não sei se tem caixa de descrição do IGTV, mas segundo dados de uma das comissões aí da verdade que rolaram no Chile, mostram que de 3.621 mulheres que foram detidas, 3.399 foram estupradas, quer dizer, quase a totalidade, né? Tem também dados como a queima das bibliotecas, o Pinochet incendiou mais de 15 mil livros, tem até episódios famosos aí desse período da queima dos livros que contam que o governo dos militares mandou queimar livros sobre cubismo, porque supostamente isso tinha relação com a ditadura cubana. E mais muitos dados aí da crueldade do regime, né? Que, enfim. O Pinochet segue tutelando, né, o governo chileno mesmo depois de sair da ditadura. A ditadura vai durar 17 anos, vai até março de 1990. Ele segue tutelando a ditadura como chefe das Forças Armadas até 98, quando ele ganha um cargo de senador vitalício e, por consequência, foro privilegiado. E ele é preso numa visita à Inglaterra. Ele fica 500 dias preso na Inglaterra e aí a defesa dele começa a alegar que ele precisa voltar ao Chile porque ele estava com sinais de debilidade, de senilidade, de que ele estava muito idoso e doente e tal. E existe um episódio bastante simbólico desse episódio, que ele consegue finalmente retornar ao Chile alegando senilidade, questões de saúde e tal, e no minuto que ele desce do aeroporto, que ele desce do avião, ele levanta da cadeira de rodas e vai abraçar os amigos dele, sai andando e tal. E quais elementos eu quero que a gente use pra pensar, né, agora, principalmente a nossa realidade brasileira, trazendo um pouco aí pro nosso contexto. Primeiro que eu acho que o triunfo da unidade popular foi uma conquista, né, que a gente sabe que é uma conquista muito difícil de ser feita do campo das esquerdas, né, no Chile, dos partidos de esquerda. E eu acho que o que é importante, sobretudo, é pensar na importância da construção de uma unidade programática, né, enfim, a unidade popular conseguiu construir uma unidade programática com muita dificuldade, tá, ninguém tá dizendo que foi simples, é muito importante que a gente consiga se esforçar no sentido da construção de uma unidade programática no campo das esquerdas e não uma unidade pura e simples, né. A segunda coisa que eu acho que é importante pensar, eu não sei se todo mundo sabe, o Paulo Guedes deu aula em universidades chilenas na década de 80, durante a ditadura chilena. O Paulo Guedes aí que se orgulha de fazer parte dessa escola de pensamento que são os Chicago Boys. E eu acho que o que é importante de pensar é o quanto o programa neoliberal ele é impopular, né? E o Chile, é interessante pensar essa coisa que todo mundo fala, que o Chile é esse laboratório do neoliberalismo na América Latina e tal, e o quanto esse laboratório ele só é capaz de acontecer num contexto de violência e de militarização, né, do Estado. O receituário neoliberal é muito impopular, ele não cresce nas urnas, ele não consegue conquistar a população, só com muita enganação, muita distorção mesmo, muita manipulação das notícias, da informação para isso acontecer. Não dura, né? Tanto é que só conseguiu se consolidar no Chile por causa do poder violento do Estado. Isso é uma coisa pra gente pensar. E por fim, eu acho que é o ponto que eu queria colocar aqui para vocês, final, o quanto as bases macroeconômicas, né, das quais essa galera que comunga com esse pensamento, essas bases estáveis macroeconômicas não significam conquistas para o povo, né? A gente viu no ano passado, em outubro de 2019, os protestos pesadíssimos que houveram no Chile e que rolaram porque a população já vive as consequências desse receituário, né? A gente sabe, por exemplo, das dificuldades enormes que os aposentados passam, do arroxo das condições de vida da população cada vez maior, e aí todo mundo se viu estarrecido. Nossa, por que esses protestos tão violentos estavam acontecendo no Chile com índices macroeconômicos incríveis e tal? E eu acho que os motivos estão aí visíveis para todos nós. Esses índices macroeconômicos não significam necessariamente ganhos, né, na vida da população. E é
por isso que a gente precisa ter muito cuidado com esse discurso aí da economia como se fosse a neutralidade, assim. Os projetos econômicos, eles são políticos, né? A economia, ela é essencialmente política. E é preciso pensar e entender que não necessariamente esse discurso tecnocrata, né, dos liberais aqui, por isso que a gente tem que demarcar. Esse discurso tecnocrata, ele não é isento, né, de posição. Eu acho que a gente tem que conseguir pensar numa política econômica que fale de ganhos para a população e demarcar isso em cada uma das nossas discussões. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo do IGTV, já tá enorme, meu, tá vendo? Eu não sei se eu sei fazer essas coisas. O vídeo tá aí com 10 minutos, espero que vocês curtam e compartilhem por aí, e a gente se vê na próxima.